Você consegue imaginar transformar um simples balão em uma plataforma para transportar mísseis? Quando as Forças Armadas trabalham com um orçamento apertado, precisam ser criativas. Tudo o que realmente é necessário é um balão, uma gôndola e um altímetro barométrico. Se você acoplar um drone a esse sistema, ele pode funcionar praticamente como um míssil de cruzeiro. Mas com uma diferença: ele precisa gastar apenas cerca de 5% de seu combustível para realmente atingir o alvo. Mas espere, por que as modernas defesas antiaéreas simplesmente não derrubam esses balões? Para começar, eles possuem uma seção transversal de radar extremamente pequena, porque são feitos de lona e materiais sintéticos, tornando-os quase invisíveis ao radar. E existe uma estratégia ainda mais sombria. É possível enviar balões isca baratos, equipados para imitar a assinatura de radar de um verdadeiro caça. Ao obrigar as forças de defesa a derrubar balões baratos utilizando interceptadores que custam milhões de dólares, o inimigo consegue esgotar facilmente seus estoques de mísseis. Nós realmente vimos esse dilema acontecer quando um F-22 Raptor disparou um míssil extremamente caro, em vez de simplesmente utilizar seu canhão para derrubar o famoso balão espião chinês. Então, como é construído um balão de ataque? O sistema é dividido em dois componentes principais, o envelope e a gôndola. O envelope do balão em si não utiliza nenhuma tecnologia militar exótica. Trata-se de uma estrutura feita com látex ultrafino e flexível, polietileno ou milar. A escolha do gás utilizado é puramente tática. O hidrogênio é extremamente barato e amplamente disponível, mas também altamente inflamável. O hélio é mais seguro, completamente não inflamável e utilizado quando a carga transportada contém equipamentos eletrônicos caros e extremamente sensíveis. Independentemente do gás utilizado, a física permanece a mesma. 1 metro cúbico de hélio ou hidrogênio consegue sustentar aproximadamente 1 quilograma de carga. Uma equipe formada por apenas algumas pessoas, utilizando um pequeno veículo civil, um cilindro de gás, um gancho para a carga e um tablet executando um software de monitoramento meteorológico, consegue lançar o sistema em aproximadamente 15 minutos. Não existe plataforma de lançamento, não há ruído de motor e praticamente não existe assinatura térmica ou de radar no ponto de origem. Suspensa abaixo do envelope por cabos de alta resistência fica a gôndola, o cérebro e os músculos de todo o sistema. Um microcontrolador executando um firmware de voo de código aberto calcula constantemente a posição do balão em relação ao seu alvo. Um altímetro barométrico e uma unidade de medição inercial monitoram altitude, orientação e deslocamento. Um mecanismo de liberação permite soltar a carga quando determinados critérios são atingidos, enquanto um conjunto leve de baterias de lítio, resistente a baixas temperaturas, fornece energia para todo o sistema. E então chegamos à carga transportada. Ela pode consistir em um míssil DART para atingir alvos maiores ou em um drone de ataque que, na prática, funciona como um míssil de cruzeiro. Quando o microcontrolador detecta que o sistema atingiu a altitude ou as coordenadas previamente programadas, o mecanismo de liberação é acionado. O drone é solto, abre suas asas, liga o motor e segue de forma autônoma em direção ao alvo. Ao ser lançado de uma altitude de aproximadamente 8 km, o drone pode planar durante grande parte do percurso. Como resultado, o deslocamento consome apenas cerca de 5% da energia disponível a bordo, deixando aproximadamente 95% da reserva para a fase de ataque em alta velocidade. Mas como isso poderia ajudar a enfrentar os pesados sistemas russos de guerra eletrônica, capazes de interferir facilmente em armas convencionais guiadas por GPS? Uma das ideias é utilizar um sistema que deliberadamente desliga sua própria navegação eletrônica antes de entrar na região afetada pela interferência. Em vez de um drone, o balão pode transportar um míssil projetado para reduzir sua vulnerabilidade à guerra eletrônica. Esse é o DART. Ele possui aproximadamente 1,84 m de comprimento, pesa cerca de 13 kg vazio e pode transportar uma ogiva penetrante à base de grafite de até 10 kg. Ele pode ser levado por aeróstatos estratosféricos a altitudes de até 18 km. Depois de liberado, sistemas de controle estabilizam sua trajetória mesmo nas condições extremas encontradas em grandes altitudes. Mas a característica mais interessante está em sua arquitetura contra a interferência eletrônica. A doutrina convencional de orientação determina que um míssil continue navegando ativamente durante todo o percurso até o alvo.
O problema é que é justamente nesse momento que sistemas de guerra eletrônica podem interceptar, corromper ou falsificar os sinais recebidos. O DART inverte completamente essa lógica. Ele realiza a navegação utilizando o GPS enquanto ainda está em grandes altitudes, em uma região com pouca ou nenhuma interferência. Ao atingir aproximadamente 6 km de altitude, o DART desliga seus sistemas eletrônicos de navegação. A partir desse momento, entra na fase final de sua trajetória. Como os receptores eletrônicos deixam de operar durante essa etapa terminal, sistemas inimigos de interferência eletrônica passam a ter muito menos capacidade de afetar sua trajetória. O míssil continua avançando em direção ao alvo, utilizando o movimento adquirido durante o voo. Sua ogiva, que pode variar entre aproximadamente 3,5 kg e 10 kg, utiliza elementos à base de grafite destinados a causar danos em sistemas elétricos. No impacto, a espoleta detecta a desaceleração brusca ou o contato direto e aciona a carga, rompendo o revestimento do míssil e espalhando os filamentos de grafite sobre a área atingida. Mas como já mencionamos, um balão não possui motor nem hélices para controlar sua direção. Então, como os operadores conseguem garantir que ele siga em direção a um alvo específico, em vez de simplesmente ser levado pelo vento? Na verdade, o balão não é dirigido através do ar. É necessário utilizar modelos meteorológicos avançados para selecionar a corrente de vento capaz de transportá-lo na direção desejada. Um balão possui impulso próprio igual a zero. Ele está completamente à mercê da atmosfera. Essa é justamente uma de suas principais vantagens, permitindo operação praticamente silenciosa e sem consumo de combustível. Mas também é sua maior vulnerabilidade. Se o vento mudar durante o voo, uma carga perigosa pode facilmente ser transportada centenas de quilômetros para fora da rota prevista, podendo inclusive atravessar territórios neutros ou chegar a áreas civis. Para reduzir esse problema, a Ucrânia utiliza extensos modelos atmosféricos antes das missões. Antes de um lançamento, equipes meteorológicas empregam balões meteorológicos equipados com instrumentos especializados para analisar a atmosfera a altitudes de até 40 km acima da superfície terrestre. Calculando exatamente a velocidade de subida do balão e a altitude na qual ele permanecerá, os operadores conseguem estimar sua trajetória ao longo de distâncias de até 800 km. Eles podem então escolher o minuto exato do lançamento, o local e o volume de gás utilizado para aumentar as chances de que o balão alcance o corredor planejado sobre o alvo. Mas a Rússia investiu dezenas de bilhões de dólares em sistemas de defesa aérea de nível mundial, como o S-400, o Pantsir-1 e o Torm-2. Então, por que esses sistemas enfrentam dificuldades para interceptar simples estruturas de plástico que se deslocam lentamente pelo céu? Porque esses balões ocupam uma espécie de ponto cego de radar, térmico e eletrônico que as modernas defesas aéreas nunca foram originalmente projetadas para enfrentar. Mas existe um grande problema. Se essa estratégia utilizando balões em grandes altitudes é tão barata e eficiente, por que a Ucrânia simplesmente não abandonou completamente os mísseis e drones convencionais? Porque o sistema permanece praticamente sem controle direcional durante grande parte de seu deslocamento, criando enormes riscos estratégicos, ambientais e diplomáticos. Nenhum sistema de armas é perfeito e o balão estratosférico possui várias limitações bastante evidentes. A primeira é sua dependência total das condições meteorológicas. Não importa o quanto os modelos computacionais sejam precisos, o clima continua sendo probabilístico. Se a corrente de jato mudar inesperadamente durante um voo de 8 horas, um balão destinado a atingir um complexo industrial pode facilmente acabar passando diretamente sobre uma região residencial. Existe também o risco de danos colaterais. Se uma falha mecânica provocar a liberação antecipada ou atrasada de uma carga não guiada, ela pode atingir escolas, fazendas ou áreas residenciais muito distantes de qualquer objetivo militar legítimo, criando graves consequências políticas. Existem 3 razões principais pelas quais as defesas aéreas russas podem ter dificuldades para detectar essa ameaça.
A primeira é uma seção transversal de radar extremamente baixa. Os radares modernos são especialmente eficientes na detecção de objetos metálicos. Um envelope feito de látex ou mylar a aproximadamente 15 mil metros de altitude pode ser extremamente difícil de detectar pelas ondas de radar. O único componente metálico significativo é a pequena gôndola, o que pode resultar em uma seção transversal de radar menor do que a de uma ave comum. A segunda razão é o reduzido nível de emissões térmicas e eletrônicas. Mísseis de cruzeiro e drones convencionais produzem grande quantidade de calor em seus motores e frequentemente utilizam sinais de rádio durante a navegação. Um balão simplesmente levado pelo vento praticamente não produz essas emissões. Não existe uma grande assinatura térmica para sensores infravermelhos acompanharem e também pode haver pouca emissão de radiofrequência para ser interceptada. A terceira razão é a saturação das defesas. Os ucranianos podem lançar grandes quantidades de balões simultaneamente. Alguns transportam cargas reais, enquanto outros carregam refletores metálicos de canto baratos. Esses refletores devolvem a energia do radar diretamente em direção à fonte, fazendo com que um balão de plástico de aproximadamente $50 possa apresentar uma assinatura muito maior na tela de radar. Uma bateria de defesa aérea S-300 consegue acompanhar simultaneamente apenas uma quantidade limitada de alvos. Ao saturar o espaço aéreo com iscas baratas, a Ucrânia força os operadores russos a enfrentar um dilema complicado. Disparar um míssil interceptador que custa centenas de milhares ou até milhões de dólares contra algo que pode ser apenas um balão barato, ou ignorá-lo e correr o risco de permitir que um drone kamikaze atinja, por exemplo, uma refinaria de petróleo. Lembra do balão espião chinês? Ele também criou uma enorme dor de cabeça para os Estados Unidos. O balão em si não estava armado, mas derrubá-lo sobre áreas habitadas foi considerado perigoso. Foi justamente por isso que as Forças Armadas dos Estados Unidos aguardaram até que ele atravessasse grande parte do território continental antes de agir. Então enviaram um F-22 Raptor. O caça subiu até aproximadamente 17 km e 700 metros de altitude para interceptar o balão, que estava flutuando na estratosfera entre aproximadamente 18 km e 300 metros. O F-22 disparou um único AIM-9X Sidewinder, um míssil ar-ar de curto alcance guiado por infravermelho, com custo de aproximadamente $400 mil. Mas por que utilizar um míssil em vez dos canhões que custariam muito menos? O uso do canhão do F-22 foi descartado por dois motivos. Primeiro, o ar extremamente rarefeito naquela altitude tornaria uma aproximação para disparar o canhão a curta distância mais instável e perigosa para o piloto. Segundo, o tecido extremamente fino do balão poderia não oferecer resistência suficiente para acionar corretamente determinados projéteis explosivos. Isso poderia provocar apenas uma perda lenta e imprevisível de altitude, enquanto projéteis que não detonassem poderiam cair de volta em direção ao solo. Tudo isso demonstra como até mesmo um único balão pode se transformar em uma enorme dor de cabeça para uma das maiores potências militares do mundo. As novidades no iTele Brasil não param, e alguns inscritos estavam questionando como ajudar o canal. Bem, a novidade é que o iTele agora é um afiliado do Mercado Livre. O que isso significa? Significa que em toda compra que você fizer no ML com o nosso link, uma pequena parte da venda será direcionada para o nosso canal. É isso mesmo. Qualquer compra no Mercado Livre, desde que você chegue até lá através do nosso link. Então deixe eu te explicar de forma bem simples. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link afiliado. Se você clicar nesse link e fizer qualquer compra, você não paga nada a mais por isso. O preço é o mesmo e às vezes até com ofertas interessantes. A diferença é que uma pequena comissão vai para o canal como forma de apoio. Em resumo, gostou do conteúdo? Quer ajudar? Antes de comprar qualquer coisa no Mercado Livre, entre por esse link. Você pode comprar o que quiser. Não precisa ser o produto que mostramos. Só de usar o link você já está ajudando. Então guarde isso. Sempre que for comprar no Mercado Livre, use o link aqui do canal. Simples, direto e ajuda bastante. Já se você está nos conhecendo agora e ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. E você que nos acompanha aqui e gosta dos modelos tridimensionais das aeronaves e de outros veículos militares que apresentamos no iTele, não se esqueça de que também pode adquirir miniaturas desses modelos no Mercado Livre, através do link que está na descrição do vídeo. Lá selecionamos alguns dos principais modelos em escalas 1:100 e 1:72, feitos em metal e extremamente detalhados, perfeitos para você ter na sua estante. Comprando